Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história milenar que tem o poder de mudar o jeito como a gente encara os altos e baixos da vida. É a história de Sai Weng e o seu cavalo perdido. E para começar, já fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Será que um reverso, algo que parece totalmente negativo na hora, é sempre uma coisa ruim? A sabedoria que vamos explorar hoje mostra que a resposta pode ser bem mais interessante do que parece. Essa história toda vem, na verdade, de um famoso provérbio chinês. Um provérbio que ensina que a linha entre sorte e azar é muito, mas muito mais tênue do que a gente costuma pensar. O provérbio é Sai Wen Shima Yan Ji Fei Fu e vem de um texto chinês bem antigo. A tradução literal é mais ou menos assim: quando o velho da fronteira perdeu o cavalo, como saber se não é uma bênção? Essa frase, no fundo, já resume a história inteira que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. A nossa história começa com o tal Sai Weng, um senhor que vivia numa região de fronteira na China antiga, e com um acontecimento que, à primeira vista, era uma verdadeira lástima. Imagina a cena. Um dia, o bem mais valioso que esse senhor tinha, o seu cavalo, simplesmente foge, desaparece. Para um homem de vida simples, isso era um desastre. E claro, os vizinhos, cheios de pena, foram correndo oferecer consolo. Só que a resposta do velho foi surpreendente. Em vez de ficar se lamentando, ele simplesmente olhou para todo mundo e, com a maior calma, perguntou: Ué, mas como é que a gente sabe que isso não é uma bênção? Uma reação que deixou todo mundo, no mínimo, confuso. Mas a história não acaba aí, claro. Essa perspectiva tão calma do velho seria colocada à prova bem rápido com uma reviravolta daquelas que só destino sabe dar. Pois é, meses se passam e, para surpresa geral, o cavalo perdido volta. E o melhor, não volta sozinho. Ele traz com ele um bando de cavalos selvagens, todos fortes e saudáveis. De repente, aquela perda enorme se transformou num lucro gigantesco. E adivinha, os mesmos vizinhos que foram consolar pela perda agora voltaram correndo para dar os parabéns pela sorte grande. Só que, mais uma vez, a resposta do velho foi de cair o queixo. Ele olhou para toda aquela nova riqueza e perguntou: e como é que a gente pode ter certeza de que isso não é uma maldição? E não é que a aparente sorte trouxe um baita problema. O filho do velho, todo empolgado com os cavalos novos, foi cavalgar, acabou sofrendo uma queda horrível e quebrou a perna. Um acidente bem grave. E o ciclo se repete, né? Uma perda vira um ganho, que por sua vez leva a um acidente sério. Para os vizinhos, a maldição parecia ter se tornado realidade. Mas acredite, a história ainda não tinha chegado ao fim. E é agora que a gente chega no grande final da história, o momento em que o verdadeiro significado de todos esses acontecimentos, todos interligados, finalmente se revela. Passado um ano, aquela vida perigosa na fronteira se torna uma realidade brutal. Um exército inimigo invade a região e uma guerra violenta começa. Uma ordem de convocação geral foi emitida. Todos os jovens da aldeia que estavam aptos a lutar foram obrigados a ir para o campo de batalha. A luta foi terrível e a grande maioria deles nunca mais voltou para casa. E aqui está a ironia final, a grande virada. Por causa da perna quebrada, o filho do velho foi considerado inapto para o combate. Aquele acidente que parecia uma maldição, que trouxe tanta dor, no fim, foi o que salvou a vida dele. Ok, essa história é fantástica, mas o que a gente pode tirar dela para o nosso dia a dia? O que a sabedoria de Sai Weng realmente nos ensina? As lições aqui são bem profundas. A primeira é que sorte e azar estão totalmente interligados. Um não existe sem o outro. A segunda é que não se deve julgar um evento só pela aparência imediata. É fundamental ter uma perspectiva de longo prazo, entender que uma perda hoje pode sim estar abrindo caminho para um ganho muito maior amanhã. Resumindo tudo, essa fábula é um lembrete muito poderoso de como a vida é imprevisível. Aquele nosso primeiro instinto de rotular algo como bom ou ruim quase sempre é baseado numa foto incompleta do todo. A verdadeira natureza de um acontecimento só se revela com o tempo. E para encerrar, fica a reflexão. Na nossa vida, qual foi o cavalo perdido? Aquele evento que na hora pareceu uma grande perda, um contratempo terrível, mas que olhando em retrospecto acabou se revelando uma bênção disfarçada. Pensar nisso pode mudar totalmente a nossa perspectiva sobre os desafios que a gente enfrenta hoje.